a grande multidão e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É uma afirmação. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ou ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Palavra de Deus. Tome assento. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Está dentro da previsão. Eu queria começar às 8. Então, meus irmãos, nós vamos dar sequência ao nosso seminário Crescer, e tem assuntos que jamais poderiam ficar de fora deste seminário, como o nascer de novo, que nós já falamos, e é uma mensagem que você deve rever sempre, e também, como nós terminamos de falar, a questão financeira, basicamente, passamos um pouco rápido sobre isso, mas deu para que os irmãos entendessem, não é, um pouco sobre essa questão, e eu sei que Deus ministrou sobre nós a bênção da multiplicação, e aqueles que são fiéis terão de Deus o cuidado, eu tenho plena convicção. E agora não tem como também não falarmos de outra área importantíssima para que possamos crescer, que é a organizar a vida pessoal. Além de organização financeira, nós temos que organizar a nossa vida pessoal. Nós somos seres tricotômicos, tripartidos. Nós somos composto por 3 partes: corpo, alma e espírito. Primeiro aos Tessalonicenses 5:23, quem está prestando atenção? Primeiro aos Tessalonicenses 5:23 está dizendo que nós temos que guardarmos irrepreensíveis e em santidade nosso corpo, nossa alma e nosso espírito para a volta do Senhor. Nós temos que cuidar de nós. A responsabilidade primeira não é de Deus, é minha, porque Ele nos deu a vida, Ele nos deu a liberdade, Ele nos deu o direito de escolhas. Então, nós precisamos entender que não é quem me esqueceu, é se eu esqueci de cuidar de mim primeiro. De todo jeito, queridos, se ninguém te amar, se ninguém se preocupar com você, se todo mundo te abandonar, se você tomar as atitudes certas, você vive e vive muito bem. Porque quem toma atitudes certas com Deus, terá a história que Deus escreveu para ele. Esse é o problema, a gente toma atitudes precipitadas e erradas, e não temos a história que Deus escreveu para nós. Uma coisa é a gente ser inteligente, tomar decisões inteligentes e chegar em lugares que as decisões inteligentes nos levam. Outra coisa é tomar decisões sábias para chegar em lugares onde Deus nos leva. Há uma diferença muito grande. Tem gente que por sua inteligência está vivendo até aparentemente bem, mas falta um pedaço nela. Porque o segredo da vida cristã não é viver tomando decisões inteligentes, não, é viver tomando decisões sábias. A decisão inteligente é o meu racional em primeiro lugar, a decisão, ou o racional daquele que me aconselha, daquele meu mentor, daquele
pai de não sei o quê, e vai inventando um punhado de coisa. Agora, a decisão sábia é a decisão nos parâmetros de Deus, na vontade de Deus, no propósito de Deus. Então, nós temos que tomar decisões. As minhas decisões são importantíssimas para a minha história. Você está na altura da sua vida como resultado das decisões que tomou ontem, antes. Você está aqui, a Nélia está aqui ao lado do Ronaldo, porque tomou a decisão de casar com ele. E eles têm os filhos que têm, porque tomaram decisões. Nós estamos onde nossas decisões nos trouxeram. E aí nós temos que pensar um pouco mais. Não daria para pensar melhor certas coisas que nós decidimos até hoje? Não a questão dos casamentos acertados, Manela e Ronaldo estão abençoados como casais, como casal, mas será que a decisão certa foi comprar aquele carro que fundiu o motor? Será que a decisão certa foi começar aquele curso que você parou pela metade? Nós não podemos, irmãos, tomar precipitações quando as decisões são sérias diante de nós. Provérbios 19:2, na revista corrigida, não é bom proceder sem refletir, peca quem é precipitado. Nós vivemos pecando, ou seja, errando, porque pecar de amartia é errar o alvo. Então nós vivemos pecando porque precipitamos. Pastor, mas a decisão era séria, eu tinha que tomar. Se é séria, você não tem que tomar enquanto não souber o que fazer. Não posso, não dá o tempo. Tem muita gente que foi instigado a tomar a decisão imediatamente, ele disse, não posso, e aqui, não sei o quê, vou para lá, estou lembrando de alguém aqui, o Mateus. Quiseram que ele arrumaram um emprego para ele precisava de emprego, mas ele já tinha marcado para ir na Emetec, foi isso, não é? E ele, não posso, não tem jeito. E eu falei, mas você está precisando de emprego, então o cara foi lá buscar no braço. Não posso, eu já tenho um compromisso. Honrou a Deus em primeiro lugar, não tomou a decisão imediata, não desfez nada do que estava marcado, porque Deus estava nesse negócio, e quando ele estava chegando da viagem da Emetec, já ligaram para ele, contratou ele, estava trabalhando lá e abençoado. Então, cada decisão é uma decisão, e nós somos seres que somos colocados diante de decisões o dia todo. O dia todo. Nós teríamos, irmãos, para a gente ter uma vida mais legal, nós teríamos que fazer a faculdade das decisões. Nós perdemos tempo com elas. Abraão tomou uma decisão errada, desceu para o Egito, ficou, segundo os estudiosos, ele perdeu 6 anos da vida. Quantos de nós perdemos anos da vida com decisões precipitadas? Tem decisões que são acertadas e na caminhada delas acontecem problemas, não sabemos lidar com elas e temos prejuízo, mas isso é um caso. Agora, casar com a pessoa errada, fazer o curso errado. Querido, você não pode fazer o curso primeiro que vai te dar dinheiro, primeiro tem que estar no seu sangue. Então escolhe as coisas que estão no seu sangue, porque você vai dar o sangue por aquilo. E dentre as coisas que entram para o seu sangue, escolhe a que mais lucra. Nunca faça algo por ganância, a decisão tem que ser sábia. Por isso que a gente tem que ver todos os parâmetros que estão diante de nós, analisar todos e ouvir outros. O sábio ouve os conselhos, o tolo não ouve conselho. O tolo briga com os conselhos, o sábio ouve os conselhos, medita nos conselhos e toma decisões sábias. Estão entendendo? Nós temos uma vida inteira para viver. Deus que nos deu a vida, nos deu livre-arbítrio para administrá-la. Ele nos dá as informações, conselhos e mandamentos, porém cabe a nós a decisão de obedecê-los ou não. Coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus fala, escolhe a vida. Por que Deus não escolhe para nós? Porque Ele deu livre-arbítrio. Mas Ele coloca a proposta diante de nós, e ainda mostra o caminho que devemos tomar.
Ele disse assim, ó, tem 2 caminhos diante de cada um de vocês, um é largo, o outro é apertado. Escolhe o apertado, você tem salvação. Se você for para o largo, a condenação. Você decide. Olha, nós somos livres para administrar nossa vida. Nós somos livres para tomar decisões. Você está aqui nessa igreja, nesta noite, nesta hora, porque mesmo debaixo de chuva, tomou a decisão, eu vou. E tem hora que nossas decisões, priorizando Deus, entre aspas, traz prejuízos, ou exige de nós sacrifícios, mas são elas que trazem a nós vitórias maravilhosas. Então, meus irmãos, nós temos que entender, tem pessoas que vocês estão prestando atenção ou está ruim? Tem pessoas que numa área da vida, elas sabem tomar decisões rápidas, tem inteligência para isso, é resolvido nisso e pronto. Sabe aquela pessoa que você está numa empresa e fala, nossa, eu não sei o que faz aqui, chama o fulano. Aí ele chega lá e já vê tudo que você não está vendo. Ele vê tudo e fala, não, por aqui, papapá, e resolve. Mas na vida daquela pessoa tem uma área que ele não sabe lidar com ela. E às vezes aquele que chamou ele para lidar com aquela área, sabe lidar com a área que ele não sabe. Nós dependemos e precisamos uns dos outros. Filha, você precisa dos conselhos da sua mãe, por mais que não queira ouvir, porque ela já viveu o que você ainda não viveu. Nós precisamos ir para os pés dos sábios, nós precisamos ir para os pés dos inteligentes e humildemente ouvir. Quando Marta viu Jesus chegando, ela quis arrumar a casa. Maria quis ficar nos pés de Jesus e ouvir o sábio falar. Tem hora que não é hora de lavar vasilhas, é hora de ouvir. Lavar vasilhas você já sabe, viver ainda não, só Jesus sabe. Entende ou não? Então é hora de reciclar. O que é reciclar? Tratar para voltar a utilizar. Está na página de número 8, está com a apostila aberta. Então entenda uma coisa, meus irmãos, a decisão está aí para você tomar. Se você tomou prejuízo até agora com decisões erradas, daqui para frente pode tomar as certas. Se até agora não está bom, daqui para frente, você pagando o preço de tomar decisões certas, pode ficar melhor daqui. O final deste ano não foi tão bom, mas o final deste agora será bom, porque você vai tomar decisões. E a maior de todas as decisões é confessar a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Depois disso, andar conforme a sua palavra, e depois disso, se preparar para morar no céu. E aí você começa a ordenar, a partir daí, as outras decisões. A família que você vai ter, a família que você tem que viver nela, porque Deus não dá a família para a gente passar por ela, a gente vive nela. No caso, marido e mulher, e no caso, os filhos, quando saem de casa, mesmo assim estamos ligados sempre. Quando eles estão alegres, tudo bem, quando estão tristes, vem para cá. A vida é a vida, e nós temos que tomar decisões e cuidar da vida. Vocês viram aí na página 9 os 3 conselhos? É interessante, sim ou não? Esse camarada, se tivesse tomado uma decisão errada das 3, uma só das 3, meu Deus do céu, a gente tem que entender, irmãos, que primeiro o atalho, a primeira proposta aí é o atalho. A gente quer chegar mais cedo, não adianta, irmão, você tem que chegar maduro. E muitas vezes o caminho legítimo é o caminho que amadurece, e o atalho não amadurece. O atalho às vezes quer me fazer ficar esperto, tirar vantagem, a lei do Gerson, fazer não sei o quê, e aí fica o esperto que antecipa, que não sei o quê. Não, o maduro, ele vai pelo caminho de Deus.
Porque todo o caminho de Deus é primeiro para nos preparar, nos amadurecer, nos modelar, burilar, fazer pronto para chegar no lugar, e aquele lugar não fazer mal para nós, e nem nós fazermos mal para aquele lugar. Não tome atalhos. Segundo, é a questão daquele negócio de quando você precipitar na decisão, porque ouviu um movimento, né? Os curiosos morrem. Às vezes a gente tem a curiosidade, por exemplo, a curiosidade de experimentar uma droga, a curiosidade de experimentar o sexo antes do casamento. Tem coisas que nos matam, tem coisa que acaba com a nossa história. Pastor, infelizmente eu passei por isso e tal. Você não conhecia Jesus, ou se conhecia estava afastado, agora está lavado no sangue de Jesus, e a partir de agora tome decisões acertadas. E por último, a aparência engana. O rapaz aqui, ele vê a esposa dele com um jovem no colo, depois de 20 anos sendo fiel, mas ela não me esperou, vou matar os dois. Mas o que acontece? Ele lembra do terceiro conselho do mestre, do patrão dele, e ele não precipita. No outro dia ele vai lá só despedir, e descobre que o menino era filho dele, que ela estava grávida quando ele saiu de casa, e ele não sabia. Ele teria matado a esposa e o filho. Irmãos, quantas pessoas têm matado famílias inteiras por causa de precipitação? Por causa de uma noite de sexo, ou por causa de 5 minutos de sexo, tem acabado com a família. E que jeito que isso vem? Com decisões precipitadas, com olhar para onde não precisa, com acreditar no que não se deve acreditar, com alimentar o que não se deve alimentar, ouvir o que se não deve ouvir, entrar onde não deve entrar. Tome decisões que santificam a sua vida e que te levanta para o Senhor. Ok? Se você não leu essa parte dos 3 conselhos, leia depois, você vai entender o que estamos falando. Mas eu quero entrar aqui, decisões, na página 10, por grau de importância. Decisões por grau de importância. Tem coisas na vida que nós podemos deixar, ver o que é que dá a vida, mas tem coisas que nós precisamos decidir, e urgente. Tem pessoas, queridos, que vivem brigando com Deus, com a vontade de Deus. Eu tenho um negócio comigo, teologicamente e na prática, na ortopraxia, ortopedia também. Aquilo que Deus fala comigo, eu não preciso nem questionar, é só entrar por esse caminho. Está doendo, mas é o caminho de Deus? Então é por aqui. Mas levantou o mundo contra mim, mas é o caminho de Deus? É por aqui. Não, mas olha, as pessoas estão dizendo que não interessa o que as pessoas estão dizendo. Você ouviu Deus? Foi Deus que falou com você? Então esse é o caminho, não tem negócio. Não vou sair, não vou pegar atalho, não vou precipitar, não, é esse o caminho. Mas o fulano está fazendo isso, o ciclano está fazendo aquilo, e aí não é mais o que eu pensava. Não interessa, é a direção, então você tem que passar por aí. Sabe aquele negócio de João 4, é necessário passar por Samaria? Tem lugar que a gente tem que passar, acabou. Mas os samaritanos não amam os judeus, o samaritano brigou com os judeus, os samaritanos eles são hostis aos judeus, os judeus também, então não passa por Samaria, faz a volta que todo judeu faz, não, é necessário que eu passe por aqui. Nós temos que aprender a ser homem, aprender a ser mulher, aprender a ser servo de Deus. Se Ele deu a direção, é essa que você tem que ir, custe o que custar, e pronto. Tome a decisão. É por isso que a vida fica aquela lenga-lenga, nunca acontece, nunca passa do limite.
sempre tem uma barreira, sempre tem uma barreira. Mas por quê? Porque você sempre, agora não posso. Eu pensei que estava feliz, mas não estou mais. Não interessa, interessa que se é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, nós obedecemos. É por isso que a decisão maior nesse caso é entender se é a vontade de Deus. Deus nunca erra, meu irmão. Deus é perfeito, Deus nunca falha, Ele é perfeito. Ele não falhou em dar essa família para você, Ele não falhou em chamar você para o ministério, Ele não falhou em trazer você nessa noite, nessa igreja, em colocar você na internet nessa noite. Deus não falha, Ele está nos instruindo, essa é a vontade de Deus. Eu lembro quando um dos obreiros que nós tínhamos aqui, Deus falou que ele tinha que descer do altar, e ele tendo descido do altar, naquele outro templo, ele olhava para o altar e via alguns irmãos, que fizeram mais do que ele, e deveria estar ali também com ele, e não estava no altar. O pastor foi injusto comigo, e eu não quero limpar o meu canto não, irmão, deixa Deus fazer o que Ele quiser da minha vida, e glória a Deus. Mas não quero fazer isso, eu quero instruir, ok? E quando ele estava no banco pensando isso, o Espírito Santo falou com ele: eu preciso que você passe por isso. Não é ele, sou eu. Porque eu tenho uma obra. Aí hoje o camarada está ganhando almas lá no continente. Tem coisa que Deus não quer para você, Anápolis, Ele quer outra coisa. Então Ele precisa trabalhar você mais do que aqueles outros. E a gente, de maneira descontrolada, carnal, absurda, começa a condenar as coisas, fazer julgamentos precipitados, não passa pelo trilho onde Deus quer, não chega onde deveria chegar. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Então decisões são coisas sérias para a sua vida, para a minha vida. A decisão de brigar ou não brigar, de ouvir ou não ouvir, de ir ou não ir, são coisas sérias. Você é de Deus? Só tem um jeito de você provar que é de Deus, obedecendo Ele. Porque se não obedece Deus, não é dele. Por isso que nós somos chamados de escravos, doulos no grego. Aquele escravo que não questiona o seu kyrios, o seu senhor. É o escravo que não questiona. O escravo, como que um escravo questiona o seu amo? Questiona? O senhor mandou fazer isso, mas não vou não. O senhor mandou fazer, mas não é melhor? Não, jamais. O escravo obedece. É desse ponto que Deus está ensinando a nós através de Paulo. Nós temos que obedecer sem questionar. Gosta disso ou não? O problema é que a nossa geração é uma geração que cobra de Deus, que exige de Deus, que quer explicação de Deus. Servo não pede explicação, ele pede confirmação. Diga, servo não pede explicação para Deus, ele pede confirmação. É por aqui mesmo, Senhor? É por aqui mesmo, Senhor? Essa é a sua vontade? Então é por aqui que eu vou, custe o que custar, dê sangue na canela, esse é o meu caminho. Então, decisões por grau de importância. Podemos classificar as decisões em 5 níveis de importância. Primeiro, fala só os crentes, 1, 2, 3. Decisões automáticas. São aquelas decisões que não afetam em nada o curso de nossas vidas, que fazemos de forma mecânica. Exemplo, cor de sabonete. Se determinado dia escolherei comer macarrão ou carne, roupa, aquela coisa que vem no dia a dia, o instantâneo, e não influencia. Certo? Aliás, dependendo, influencia. O cara escolher comer macarrão meia-noite, e ele já tem um pezinho a mais, mesmo que não tenha, não convém, porque vira tudo gordura, eu sei disso. E então, outro tipo de decisão, superficiais, são aquelas decisões que não afetam tanto o curso de nossas vidas também,
que a qualquer momento podemos alterá-las. Por exemplo, a troca de um carro, a escolha de um time de futebol, a cor da sua casa e etc. São decisões que não vão influenciar. Terceiro, importantes, são decisões que podem alterar o futuro de nossas vidas. E aí tem que pensar. Algumas vezes podem ser alteradas, todavia trazem consigo o peso desta decisão. Como, por exemplo, a escolha do nível escolar, a escolha profissional, a aquisição da casa própria, o local de morar. Tem gente que toma a decisão de morar lá em Goianápolis, querendo congregar aqui, porque o aluguel lá é 300, aqui perto é 600, então para ele é melhor. Só que ele perdeu o cálculo no meio do caminho, que de gasolina ele vai gastar 600, 700 por mês. Então são decisões importantes, pense bem. Não, mas apareceu essa oportunidade, é oportunidade mesmo? Né? Tem gente que é igual o fulano lá, né? Fulano, o camarada gosta tanto de desconto, que achou um boleto na rua e estava lá escrito, se pagar hoje tem 40% de desconto, ele foi e pagou. Achou um boleto. Tem gente que é mais ou menos isso, irmão. Não precisa, não, mas tem desconto, mas você precisa. Não, eu vi uma sandália perfeita, pastor, está metade do preço, mas você precisa. Não, eu achei uma gravata que custa R$400 por 200, pastor do céu, e você precisa. Você é consumidor, impulsivo. Tem gente que está lá, não precisa de terno, está lá no meio dos ternos. Não, mas quem sabe eu acho uma promoção, mas você precisa. Vai para o meio daquilo que você precisa para ver se tem promoção. O que você não precisa é para outra ocasião. Ou não? Tem gente que vai pintar a casa porque o vizinho pintou. Não quer ficar atrás. Vai ter um gasto desnecessário. Para que isso? Não, eu vou trocar o carro porque o fulano também trocou. Para que isso? Você nunca vai tomar decisões acertadas se ficar olhando as concorrências. A gente não toma decisões, nós que somos de Deus, não tomamos decisões olhando para as concorrências. Nós tomamos decisões olhando para Deus e para a real necessidade. Entende ou não? Então, decisões importantes, né? A questão da faculdade que eu falei agora há pouco, a pessoa, não, mas está todo mundo fazendo direito, eu quero fazer também. Não, mas não faça porque todos estão fazendo. Se você não gosta desse curso, você vai perder dinheiro e tempo. Procure, na verdade, o que ninguém está fazendo. Se entrar no sangue, é o que você deve fazer, porque vai dar uma carência lá na frente. Porque se todo mundo está fazendo, o mercado vai ficar cheio de gente para fazer. Por isso que tem uns advogados por aí que estão trabalhando de servente. Procure fazer aquilo que de fato vai dar bons resultados. Decisões importantes. Estão entendendo? Está muito corrido ou está legal? Está legal? Está legal ou não está? Tem que forçar a barra. Decisões irrevogáveis. Aquelas que afetam diretamente o curso de nossas vidas, de forma irrevogável, não podendo alterá-las. Está aí a conversão a Cristo. Isso aqui você tem que tomar essa decisão urgente antes de qualquer coisa que você queira fazer da vida. A sua decisão é confessar Jesus, porque a gente não sabe o dia da morte e nós temos que nos segurar em Cristo. Uma decisão irrevogável também é a do casamento. Pastor, mas tem gente que casou 2, 3 vezes, mas ele apagou a história? Quanto mais a pessoa casa, mais bagagem ele leva, ou não? Se tiver filhos,
Os filhos vão na história. Toda vez que precisar de alguma coisa, está na história. É por isso que a gente tem que tomar decisão. Você tem que viver a sua vida de solteiro com alegria, para se envolver com seu esposo, para se envolver com a sua esposa, construir a história os dois, os filhos para os dois, e os dois saberão tratar tudo isso. Decisões irrevogáveis, não tem como você tirar o filho da sua história. Não, eu deserdei meu filho, mas ele está na sua memória e ele vai estar no seu pé de alguma forma. Decisões irrevogáveis. Tem coisas que você xinga o outro, que dependendo de quem você xingou, acabou ali. Pare para tomar decisões. Cuidado com as decisões. A forma de criar os filhos são decisões também irrevogáveis. Se você criar o seu filho solto, fazendo o que quer, você está formando um delinquente dentro de casa. Lembra do estudo 11 maneiras de formar um delinquente dentro de casa? Quantos lembram aqui? Dá tudo que o filho quer, bajula, esteja ao lado dele nos erros dele ao invés de corrigir. Corrige a maneira dele sentar à mesa, mas não corrige ele da maneira de entrar nos computadores, nas mídias. Obriga ele a ir para a faculdade, mas nunca obriga a ir para a igreja. Tem coisas que não vai ter jeito, a personalidade vai absorver tudo. A natureza vai absorver, o caráter vai absorver. Daqui um pouco o produto do meio está pronto. Criar as crianças no lar com xingamento, com briga, com tanta coisa errada. Cuidado. Em nome de Jesus, aprenda a tomar decisões. Outro tipo de decisões, cadê os crentes? Qual que é o nome? Interligadas, são aquelas decisões que afetam diretamente o curso de nossas vidas e de terceiros. As finanças, o casamento também citado, criação de filho também, a salvação. Você vai afetar o ambiente, para o bem ou para o mal. A maneira do seu comportamento vai influenciar quem está perto. Diga-me com quem tu andas e saberei, ou direi quem tu és. Aí Amós 3,3 diz: andarão dois juntos, se não tiverem de comum acordo. Eu só ando com comum acordo. Então, se eu continuo andando com a pessoa que está fazendo alguma coisa errada, eu estou de acordo com aquilo. No início podemos até começar, mas vendo os erros podemos parar ou corrigir. Mas se continua no erro, estou de comum acordo. O erro me alcança na esquina. Ou não? Por isso que o Salmo 1 também, entre outras passagens, diz para a gente não assentar na roda dos escarnecedores. E aquele assentar é sentar para fazer parte. Não quer dizer que Jesus errou quando sentou no meio dos pecadores. Não, ele não fazia parte, ele estava ali para resgatá-los. Então, entender essas questões, não é? A decisão de deixar o emprego. Não, eu não gosto, eu estou sendo humilhado. Mas será que essa humilhação não é Deus te dando a oportunidade para mostrar que você é diferente, porque Ele quer te elevar ao cargo de gerente depois? Alguém vai olhar e falar: esse camarada aqui soube lidar com as situações, esse camarada aqui soube trazer no meio de um arsenal contra ele soube trazer respostas, ele soube trazer comportamento. Eu preciso de uma pessoa igual essa para administrar esse povo. Mas muitas vezes a gente não aceita ser humilhado e a decisão é deixar o emprego, não importa o que vai acontecer, eu não preciso passar por isso e tal. Será que não precisamos passar por isso? Nós temos que olhar para os céus e, cheios do Espírito, só agir tomando decisões acertadas. E aí vem outras decisões emotivas, que são, primeiro, decisões reativas. São aquelas decisões tomadas por impulso, é uma reação. Eu dou um boi para não entrar numa briga, e uma boiada para não sair dela.
Viu como é que é a ignorância? Porque sair de uma briga deve ser a coisa mais forte no coração de quem não gosta de briga. Não é verdade? Então, decisões reativas são aquelas tomadas por impulso, reação de gestos ou atitudes de alguém conosco. Podem ser movidas por feridas, amargura, ressentimento, ira e outras. Eu não sossego enquanto não ver a miséria daquela pessoa. Por quê? Porque ela se sentiu vítima de algo e agora ela tem uma decisão de amargurar e torcer para o mal daquela outra pessoa. E a Bíblia nos ensina a pagar o mal. Qual que é a decisão reativa de um crente quando alguém faz mal para ele? Fazer o bem. E nós somos, às vezes, instintivos, e nós somos, às vezes, levados ao automático. Deu, levou. Vem com uma que eu vou com duas, não tem esses ditados? Eu sou crente, mas meu braço não é. E aí a gente não entra com um membro em defeito. A Bíblia diz, se tiver esse membro com defeito aí, tem que cortar e jogar fora. É melhor entrar faltando um olho, do que com os dois ir para o inferno? Sim ou não? Cristianismo é coisa séria. Por isso que nós lemos aqui Lucas 14, 25 a 33, pensa bem antes de falar que é meu discípulo, porque para falar que é meu discípulo, tem que me amar mais que pai, mais que mãe, mais que filho, mais que filha, e mais que a própria vida. Para ser meu discípulo, se vai para uma guerra, calcula antes, porque você tem que vencer a guerra. Se vai construir, calcula antes, porque você tem que construir, não pode ser zombado. Por isso, quem não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Queridos, temos que renunciar à arrogância, à ignorância, à estupidez, temos que renunciar a esse poder de reação maligna, às vezes, temos que renunciar à mágoa, renunciar à vingança, renunciar os sentimentos perversos, o rancor. Deixa eu te falar uma coisa, isso só faz mal para você. A pessoa que às vezes é o motivo do seu rancor, o motivo do seu problema, o motivo da sua angústia, às vezes está fazendo a maior farra por aí. E você está lá no seu cantinho, chorando, lamentando, dizendo, Deus, tira a minha vida. E o camarada está lá, Deus, me dá mais vida, que eu quero aproveitar. Lava seu coração, cuidado com as decisões reativas. Nós nunca temos razão de magoar, ainda que humanamente alguém diga que temos, mas diante de Deus, nossa razão é para perdoar, porque quem perdoa cura a si mesmo. Decisões também dadas pelo momento. Muitas pessoas assumem posições avaliando apenas as circunstâncias do momento, pelo prazer imediato, esquecendo-se de avaliar com os olhos para o futuro, ou até para a eternidade. Então, o que são decisões? Aquela pessoa que tem o impulso, né, de comprar, é consumista. Passa perto e, meu Deus, você já andou com um consumista? Já? Quem já andou? Quando você olha no espelho, essa pessoa não é essa que está lá no espelho, não. Gente, é uma coisa de doido. Não, mas eu tenho que comprar, mas precisa. Não, mas eu tenho que comprar. Senão eu morro. Vai morrer mesmo. E depois, gente, para que eu fui comprar tudo isso? Tatuagem. Tem pessoa que briga para colocar tatuagem. Eu quero colocar. Irmãos, escute bem sobre tatuagem. Pessoa é tatuado até no fio do cabelo e aceita Jesus. Glória a Deus, nosso irmão, abraçamos, amamos, não recriminamos, nada disso. Agora a pessoa é crente, não tem nenhuma tatuagem, vai fazer tatuagem para quê? Qual que é o motivo? Me conte, qual o motivo? A Bíblia no Novo Testamento não fala sobre isso aberta e claramente, mas dá para a gente fazer perguntas, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Então, o que eu faço de perguntas para saber se é lícito fazer ou não, se eu devo fazer ou não? Primeiro, a primeira delas, a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, quer comais, bebais ou fazei qualquer outra coisa, nós devemos fazer para a glória de Deus. Essa tatuagem é para a glória de Deus. Pastor, porque eu vou pôr na tatuagem, eu vou escrever o nome de Jesus, bem grande. E é isso que Jesus pediu para os seus discípulos. Se você quer glorificar a Jesus, santifique sua vida. Agora vem a outra pergunta, se deve fazer ou não. Qual que é a pergunta, pastor? A Bíblia diz assim, ai daqueles pelos quais vierem os escândalos. Não é aqueles que provocam, é aqueles pelos quais os escândalos vierem. Às vezes o cara praticou um escândalo e você vai lá na rede social e posta o escândalo que ele praticou. O escândalo veio através de você. Sobre tatuagem. Tem igreja que a gente vai com tatuagem, ninguém vai olhar, ninguém vai falar nada. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora, tem igreja que vai olhar e vai escandalizar? E você vai fazer a tatuagem para quê? Qual o propósito? As tatuagens têm os motivos do porquê delas. Tem gente que faz a tatuagem lá no lugar onde ninguém vê. Se ninguém vê, por que fazer? É porque alguém vai ver. Qual o motivo? Para fazer uma tatuagem, custa uma vez, para tirar a tatuagem 5 vezes. Sim ou não? Para quê? Tatuagem, dependendo da forma que for feita e tiver qualquer descuido, causa câncer na pele e outras enfermidades. Sim ou não? Convém fazer? Qual o motivo? E a maioria destes que fazem uma depois. Sim ou não? Você quer se envolver com isso? Mas a decisão é sua. É sua. Eu lembro que a Sara, quando era desse tamaniquinho assim, aí nós vimos um camarada que tinha um brinco aqui, tinha um brinco assim, um piercing. Aí a Sara perguntou para mim, mas a resposta, eu não tenho nada contra quem usa, irmão, só estou falando o que aconteceu lá, né? Aí a Sara, papai, o senhor quando era do mundo, o senhor usava isso? Eu falei, papai era do mundo, mas era homem. Lembra, Sara? Então, mas não é a questão de machismo, nada disso, nós estamos vivendo um outro tempo, estamos mesmo, mas ainda somos os cristãos que fazemos diferença na terra. É claro que fazer diferença não é só o corpo limpo, fazer diferença é a língua limpa, os olhos limpos, a mente limpa, o coração limpo, a vida reta com Deus. Mas a santidade interior vem para fora. Ela começa lá dentro mesmo, mas ela aparece aqui fora. Deus só quer o coração? Nunca a Bíblia está dizendo isso. Corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda do Senhor, em santidade. Tá? Mas nada contra ninguém, nós queremos a salvação de todos e nós não somos melhor do que ninguém, nós só estamos lutando para morar no céu. Decisões então, pelo momento, aí faz e daqui um pouco se arrepende, né? Droga, sexo inseguro e as consequências que vêm. Gravidez, tem coisa que é tão animal e diabólico, que o diabo é que provocou isso, que tem pessoa que sai uma vez na vida e já sai grávida. Lembra daquela música da Teresa? Teresa era uma menina linda que vivia na igreja. Aquela história, Daniel e Samuel, ele colheu de uma cidade que eles foram pregar, uma coisa que não sei se foi Iporá, alguma cidade, se alguém lembrar aí, parece que é isso mesmo, não é, Márcio? Que aí a história aconteceu lá, a menina linda na igreja, cantava belos hinos de louvor, a glória de Deus derramava. Um dia ela quis experimentar o mundo.
Na primeira vez que ela entrega a vida para um camarada, o camarada é aidético. Sabia disso, passa AIDS para ela. E daqui um pouco o pai e a mãe estão chorando, clamando por Teresa, mas ela já havia partido para a eternidade. É melhor a história que Deus escreve, que por mais que a gente morra prematuramente, se é de Deus, estaremos no céu. Tem as decisões passionais. Muitos jovens aflorados pelos hormônios da puberdade se encantam por um outro parceiro, uma outra parceira que não tem as menores condições de assumir uma família, e em uma atitude de rebeldia rompem relacionamento com os pais para ficar com o tal príncipe encantado, depois se arrepende. O grande problema é que o jovem não aceita conselho quando está apaixonado, está sob influência de um espírito de encantamento e é presunçoso demais para achar que os outros estão certos e ele errado. Essas decisões, elas destruíram tantas histórias. Eu conheço histórias, infelizmente, as mais diversas com essa relação nesses 20 anos de pastorado e nessas andanças que Deus tem me levado pelos lugares no Brasil e outros. Quantas pessoas hoje estão destruídas as suas histórias, porque houve precipitação nesses casos. Pessoas que têm 3 filhos, um com cada pai, 4 filhos, um com cada pai. Os pais desprezam, joga na cara porque a pessoa se entregou. Às vezes a pessoa, irmão, vai com a maior inocência, pensando que aquilo que a pessoa está falando é a coisa mais certa do meu, eu te amo, e você só prova que me ama se você deixar isso e aquilo acontecer, então é a prova do nosso amor. Ei, prova do amor é o respeito com você. Isso é prova do amor. Mas são decisões que acabam com histórias, que matam pessoas, que matam o futuro, que destrói lares, e que infelizmente por causa disso, muitos outros males acontecem. Absalão, no exemplo de 2 Samuel 13:1, ele tinha uma irmã formosa, chamada Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela, um meio-irmão. Fez de tudo, enganou, fez que estava doente, para ela dar bolo para ele, cuidar dele, e ali forçou e tirou a virgindade desta bela jovem. E depois que fez, zombou dela, fez com que ela se sentisse um lixo, e ela saiu nas ruas chorando, toda aquela situação. Saiba onde você vai, saiba quem você ajuda, cuidado com o coração sem a direção de Deus. Eu costumo falar sobre isso para os jovens. Entendam, meus queridos jovens, você tem tudo para acertar na sua vida. Você está no lugar mais especial, o lugar de tomar a decisão certa. Entendeu ou não? Porque você tinha que dar glória a Deus essa hora, não. Você está no lugar, não dê glória a Deus agora, não, fica soando falso. Eu estou sentindo um clima meio ruim aqui, mas que o Satanás vai para os quintos do inferno, em nome de Jesus. Você está na melhor posição, Letícia, e Delmira, né, a Maria Eduarda, Ana Júlia, todos vocês estão no melhor momento, o momento de tomar a decisão certa. Queridos, no namoro tudo parece lindo demais, perfeito demais, mas no casamento tudo se revela, tem que ser a coisa certa. Por isso que o namoro solteiro é para reparar tudo, para que nada de ruim entre no casamento, e o namoro ali seja melhor. Entende? Eu costumo dizer aos jovens, se você se entregar para namorar com uma pessoa descrente, a pessoa pode ser a melhor pessoa que tem, ninguém aqui na igreja comparar a bondade e a qualidade daquela pessoa que não tem Jesus, mas ela não tem Jesus. E quem não tem Jesus não tem proteção espiritual.
E aí o inimigo pode entrar em qualquer momento e fazer uma arruaça. E cuidado com os seus argumentos. Ah, mas na igreja também, mas na igreja não sei o quê. Mas a palavra de Deus não diz tão abertamente que o jugo desigual não vem de Deus. Ele não aprova o jugo desigual. Não vos coloqueis em jugo desigual. Não há comunhão entre Cristo e Belial. Quem está em Cristo, está em Cristo. Quem não está em Cristo, não está em Cristo, está no mundo, e o mundo jaz no maligno. Não tem como você mudar isso do ponto de vista espiritual. Então, cuidado com as decisões. Cuidado com o primeiro amor, que às vezes não é o primeiro amor, é a primeira paixão. É a primeira necessidade. Tem gente que casa para sair de casa, porque não suporta os pais e quer se casar e precipita. Não faça isso. Tome a decisão certa. Deus quer te abençoar. Quem está entendendo, está gostando? E tem as decisões tomadas pela aparência. Muitas pessoas assumem posições avaliando apenas a aparência e não o conteúdo. Vivemos dias onde se cultua a aparência sem levar em conta a essência. Eu quero casar com o homem mais bonito da terra, a mulher mais bonita da terra. Até que pode ser, mas tem muita gente bonita que você não vai tolerar um mês. Verdade ou não? Tem um camarada aí que um dia me contou uma história. Falou que não sei o quê. Aí ele namorou com não sei quem, para fazer não sei o quê. E aí esse negócio, ele não suportou. Aí o amigo dele quis dar o troco nele para namorar com essa ex. Aí o camarada passou lá, não sei se um mês ou dois, e falou, chegou no outro e falou, como é que você suportou? Ninguém suporta. A pessoa era a Miss Mundo, mas era uma miséria na comunhão. Você quer casar ou quer um lar? Você quer casar ou quer ser feliz? Por isso que tem que pensar bem. Ok? Decisões tomadas pela aparência. Aí a pessoa vê, meu Deus. Mas quando o caso fala, meu Satanás. E tem gente que parece que tem aquela síndrome da beleza, pensa que é bonito demais, e que não pode ser homem de uma só mulher, não pode ser mulher de um só homem. Satanás convence. Cuidado, melhor coisa que tem é amar com o amor que Deus dá para o casal se casar. Então, meus irmãos, cuidado com a concupiscência dos olhos. Cuidado. É igual o cara que vai comprar um carro e ele está bonito demais, mas o motor não está funcionando. Não, é esse carro, mas você já olhou o motor? Não, não precisa. Cuidado com a aparência. As aparências, cuidado. Decisões tomadas por temores. Tenho visto várias pessoas tomando atitudes erradas porque o medo tem oprimido a mente e o sentimento de tal maneira que eles, sufocados pelo medo, acabam cedendo aos temores numa decisão errada. E aí vem a questão do desemprego, das dívidas, das doenças, casamento. A melhor coisa que tem quando você for trabalhar, e é bom que a gente está falando de seminário crescer, e crescer em todas as áreas, espiritual, material, profissional. Você está trabalhando, quem está trabalhando aqui? Sendo proprietário ou não, funcionário, está trabalhando, sendo autônomo. Você não quer ser aquele que destaca nessa posição? Uma coisa normal de quem é um profissional. Eu quero ser o melhor profissional daquele lugar. Eu quero destacar naquele lugar. Eu quero crescer naquele lugar. Então, tem algumas decisões que você deve tomar. Uma delas é enriquecer seu patrão, que ele te pagou para isso. A empresa está te pagando para ganhar dinheiro para eles. Sim ou não? Então, trabalha para isso, para que isso aconteça. E segundo, trabalhe para ser o melhor
profissional, ou a melhor, preste atenção, ou a melhor profissional daquele lugar, preste atenção. Não brinque de trabalhar, trabalhe. E outra coisa, você está fazendo lá, aquela função tal, aprimore. Estude um pouco mais sobre isso. Ouça as novidades dessa questão aí. Faça a diferença. Não, pastor, eu sou manicure. Então, estude sobre isso, as novidades do mercado. Faça cursos, né, irmã Nélia? Faça cursos, aprimora, pegue os melhores cursos, vai se adiantando. A minha empresa é do ramo tal, quais são as novidades desse ramo? E o que está vindo de inovação para esse ramo? Ai, pastor, eu vi uma coisa que aconteceu lá em BH, estou inventando história, que aconteceu lá em BH, no mesmo ramo, a pessoa começou a divulgar no Instagram os produtos lá da loja dela. Pode ser uma ótica, pode ser uma loja de roubos, uma loja de sapato, pode ser uma loja de farmácia natural, sei lá. E aí eu vi, estou inventando, aí eu vi, pastor, que ela entrou no Instagram e foi divulgando. Aí ela fez um evento, no dia lá melhor, para que aquelas pessoas estivessem reunidas, ofereceu um coffee break lá, e disse que ia fazer sorteios daquele produto que ela vendia. Encheu a loja dela naquele dia do coffee break, e a partir dali nunca mais deixou de vender melhor. Criar, pensar, fazer crescer. Deus abençoa? Abençoa, e esta é a primeira diferença, mas a segunda dela é você trabalhando lá, é você fazendo a diferença, é você envolvendo com tudo, tratando bem todo mundo, vendendo a sua imagem. Um dos cursos que eu fiz, muito bom no Bradesco, aprenda a vender sua imagem. Nós todo dia estamos vendendo nossa imagem, não é para você ser um hipócrita não, ok? É para você fazer bem o que de fato você faz, ok? Então cresça, tome decisões. Será que a minha vida vai ser sempre assim? Vai, se você continuar tomando as mesmas decisões. Agora tome decisões novas e deixa Deus te abençoar, ok? Decisões, irmãos, tomadas pelo egoísmo. Existem na humanidade pessoas tão teimosas, turrentas, birronas, que quando assumem uma posição, mesmo estando convencida do erro, não revogam sua decisão por causa Você conhece alguém assim? Não deixe o seu orgulho falar mais alto que a razão. Não, mas eu aprendi que se a gente deu a palavra, tem que cumprir. Se essa palavra é honesta, se ela é desonesta, você tem que tirar ela. Assumir que errou. Assumir que não é por aí. Desfazer essa palavra. Entende? Então, Provérbios 29:1, aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Vai ter um momento que o coração endurece e agora ninguém presta para essa pessoa, e essa pessoa também não presta para ninguém. Não tem convivência, não sabe se comportar, briga com todo mundo, não para em nenhum emprego, não tem nenhuma amizade duradoura, nunca conclui o que começa. É hora de tomar decisões que nos levam a lugares que Deus tem marcado para nós. Decisões tomadas pela vaidade. Oh, meu Deus, isso aqui é terrível. Tem gente que tem a capacidade de comprar um vestido de R$1.000, devendo 2.000 e não tendo dinheiro para pagar, porque quer aparecer no tal evento, para tal querida amiga. Tem gente que vai comprar e olha, nossa, isso aqui se a fulana ver, ela vai cair o queixo. Não é ela. Não, que a pessoa vai cair o queixo, porque eu comprei. Quanto que é?
1.500. Quê? Não, mas eu parcelo em 10 vezes. Ah, porque ela já está decidida. Aí passa o cartãozinho, devendo, compra outro por causa da vaidade. Já viu aquela pessoa que ganha R$1.000 e faz uma prestação de 500 num carro, só porque quer concorrer com o outro? Esqueceu que tem 500 de prestação e mais 200 de petróleo, agora vai dar uns 300. E aí, tirando o dízimo dos 1.000, fica só 100 para a pessoa viver. Sem vaidade, irmãos. Direção de Deus, bênção de Deus. Amém, Jonas, de Bom Jesus do Araguaia. Deus te abençoe, Jonas, meu amigo. Olha, decisões tomadas pela avareza. Gente, tem gente que querendo economizar, traz um prejuízo enorme. Qual sabão em pó comprar? O Texas 1000. Que sabão é esse? Sei não, mas ele é o mais barato que tem. Mas ele rende. E às vezes compra o sabão que mancha as roupas tudo, perde as roupas tudo. Avareza. Olha, eu comprei uma cartela de ovos por R$5. Meu filho, você testou esses ovos? Tem clara e gema lá dentro, porque está custando 16, 15. Qual que é o ditado lá fora? Quando a esmola é muito, o pobre desconfia. O tomate agora está 10, 11, 12, 13. Aí você vai comprar um de 2, você não desconfia não? Tinha um lugar aí vendendo uns produtos que eu fiquei com medo de ir lá. Falei, vou lá não. Por quê? Porque os produtos não estão vencendo, porque quando está vencendo é mais barato mesmo, né? Não estão vencendo e estão muito barato. Rapaz, o pastor está lá, a federal chega para prender todo mundo. Não quero esse desconto aí não. Tem hora que pela avareza a gente vai preso, irmão. Cuidado quando a esmola é muito, certo? Cuidado com a média dos preços que você está vendo aí, não caia nas ciladas não. Aí o cara vai lá na internet e está lá a promoção, uma maquininha de 1.000 está por 200. Nossa, Procon está atrás desse povo até hoje. Cuidado, investiga, veja direitinho, não é verdade? Cuidado com as decisões, meu irmão, cuidado com as decisões. Também, vamos ver aqui, decisões tomadas pela ganância. Em inúmeros casos, as pessoas tomam decisões observando apenas o lucro, faz com que sejam manipuladas pelo mamon em suas vidas. Não queira tirar vantagem, queira fazer o que é certo fazer. Nós somos filhos de Deus. A bênção de Deus é que nós não podemos perder. Isaac, nesta noite, nos ensina mais um pouco a respeito disso. Isaac, ele estava na terra, em Gênesis 26, na terra da fome. Uma fome conforme a fome da época do seu pai. Preste atenção, meus filhos. Conversa não. Isaac, lá na época dele, estava tendo uma fome como na época do seu pai Abraão. E agora, ele falou, a decisão é eu ter que ir para algum lugar, aqui é fome, aqui é seca. E ele vai orar a Deus. E Deus fala, permaneça na terra de Gerar. Olha, tanto que, eu sei que Gerar não tem nada a ver com o nosso Gerar aqui, mas imagina, olha, permaneça na terra de Gerar. Permaneça na terra onde vai gerar. Gerar lá é a região, tá? Eu só estou querendo fazer um trocadilho aqui. Então, ele pega, falando, então eu vou permanecer, porque Deus falou. Primeira coisa que ele fez, ele não precipitou na decisão. Ele quis saber de Deus o que fazer.
Você está meio sem saída? Queira ouvir de Deus o que fazer. Queira ouvir mesmo, porque o que Deus fala, acabou. Essa é a direção e pronto. E aí faz aquilo que nós falamos no início. Foi Deus que falou, é por aqui que eu vou e pronto. E aí Isaac faz o quê? Deus falou para eu ficar. Essa é a direção de Deus, vou semear. E Isaac semeou na terra. Então, se Deus está dando essa direção, semeia onde Deus te colocou. Semeia a sua profissão, semeia a sua confiança, semeia a sua fé, semeia a sua vida, agradando a Deus sobre todas as coisas. Planta no lugar onde Deus te dirigiu. Deus está dirigindo o Marcelo, Ana Carolina, para Oviedo, o Zaio, para Oviedo. Lá é o lugar que Deus falou com eles, pelo menos até que Deus fale o contrário. Então lá eles devem chegar para fazer diferença. Deus nos mandou como missionário, Deus vai nos capacitar aqui, porque nós estamos na direção dEle. Deus vai nos capacitar. Deus falou para você abrir uma empresa, Deus vai te capacitar para essa empresa que Ele falou. Ele sabe o que está falando. Então você tem que semear, você tem que produzir, você tem que fazer a sua parte, você tem que aparecer nesse lugar. Isaac semeou na terra. Era para semear pela lógica? Não era para semear, mas ele sabia que era a direção de Deus, ele semeou, e ele colheu, no versículo 11, a 100 por 1. Eu disse que ele colheu a 100 por 1. Sabe por que às vezes a gente não colhe? Porque não semeia o que tem que ser semeado, não crê conforme tem que crer, não faz o que tem que fazer. E aí Deus, eu não estou defendendo aqui que todo mundo vai ficar rico, eu estou dizendo que na direção de Deus Ele cuida, e há uma prosperidade, um cuidado de Deus. E aí ele estando ali naquele lugar, ele conhece 100 por 1, e é interessante, né, porque os inimigos, acontece uma briga e tal, e agora ele tem que ir para o Vale de Gerar. No Vale de Gerar eles começam a querer tomar as coisas dele, ele deixa as coisas para trás e continua. Depois chegam novamente para tomar, eu só estou resumindo que já passou o tempo, chega para tomar as coisas, ele deixa de novo, não briga com ninguém e continua, até que chega no lugar onde Deus fala: eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o teu Deus, e eu sou contigo, e eu te abençoarei, e te farei multiplicar nesse lugar. Ou seja, eu posso perder tudo, eu não posso perder é a bênção de Deus, eu não posso perder o cuidado de Deus, eu não posso perder a mão de Deus estendida sobre a minha vida. É isso que eu não posso perder. Então se levante para tomar decisões acertadas. Se levante no centro da direção de Deus e vai semear, vai produzir. Ei, estude as decisões e tome tudo aquilo de decisão que a Bíblia aprova, que Deus aprova, que o honesto, justo, amável, perfeito, que tem fama, que dá virtude, que dá louvor a Deus, nisso pensa, isso decida, e o Senhor será contigo por onde quer que andares. É aí que Deus será contigo. Amém? Então nós tínhamos que falar um pouco hoje sobre a questão de decisão, que é importantíssimo. Não adianta você ter esse seminário, ouvir o que tem que ouvir, mas não tomar decisões acertadas. Então estude um pouco mais aí na apostila sobre isso, investiga um pouco mais e passa a ser agora não inteligente primeiro para tomar decisões, mas sábio para tomar decisões. E nós vamos falar de algo muito importante na terça-feira que vem, que para tomar decisões é necessário fazer: limpar o interior, e nós vamos falar sobre isso. Fique sobre os pés, nós vamos orar aqui, e ao terminar a oração, todos tomem assento novamente. Vou despedir dos irmãos que estão pela internet, e nós vamos prosseguir com a reunião, tá bom? Valeu a pena? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, aqui estamos, louvando o Teu santo nome, por esta palavra, pelas direções, e te pedimos que venha sobre nós com Tua glória, se apodere de nós no Teu Espírito, e nos leve a andar segundo a direção do Senhor. Nos ensina a ser luz e ser sal, nos ensina
a andar como José andou, e onde ele passou, sendo da direção do Senhor. Por isso, foi tudo abençoado, tudo prosperou, e no final ele estava no lugar onde o Senhor marcou para estar. Dá-nos sabedoria do alto, dá-nos graça do alto, repreende todo o mal, toda a fúria, todo o pecado, ajuda essa pessoa a abandonar esse pecado que atrapalha, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua obra, faça algo, glorifica teu nome, assim abençoe, dá a todos aqui, Senhor, o discernimento dos Espíritos, e dê a nós o dom do discernimento, Senhor. Dê a nós a capacidade para tomar decisões acertadas, pois escolhemos a vida e escolhemos a bênção, escolhemos o céu, escolhemos Jesus. Vem para nós e confirma esta oração em nome de Jesus. Amém. Tome assento. Internauta, Deus te abençoe, o Senhor seja contigo. Deus abençoe a Poliana Souza, Deus abençoe a Mônica Andrade, a Lidiane Cristina, o Mateus Gabriel. Deus abençoe a Bete, Deus abençoe em nome de Jesus.